Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil. Eu sou Rodrigo Viana. Começa agora o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação, análise a quente, sempre às 5 horas da tarde, no seu novo horário da informação aqui no ICL, sempre com a gente lá na redação, Laura Couto. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa quinta-feira. Boa tarde para você que mora nesse país, onde governador de um estado grande, importante politicamente, apareceu por aí negando que tenha havido ditadura militar no Brasil. Estou falando do Romeu Zema, do Partido Novo, mas é embolorado, é velho. Faz aí um discurso picareta. Ele disse numa entrevista, olha, é tudo uma questão de interpretação. Vai dizer isso lá na Alemanha, que o nazismo é uma questão de interpretação. Então, Zema, isso é que é vontade de agradar o capitão Bolsonaro para conseguir os votos da extrema-direita. E ele se apresentava como uma novidade na política, o Zema. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso e vamos falar também sobre a Carla Zambelli, que entrou oficialmente na lista da Interpol. Procura-se uma deputada bolsonarista foragida pelo mundo. Está entre Estados Unidos e Itália. Já mais informações sobre isso tudo. Hoje o presidente Lula teve um dia agitado em Paris com o seu grande amigo, o presidente da França, Emmanuel Macron. Lembra quando o Macron veio aqui para o Brasil, na Amazônia, eles andaram, o pessoal até brincou, parece um casal assim, né, simpático, uma dupla, né? Olha lá, segurando a mão do outro. E essas cenas se repetiram hoje lá em Paris, né? Nós temos as imagens de hoje de Lula e Macron, Lula e Janja, né, sendo recebidos lá em Paris. O presidente Lula passou por vários eventos. Aqui, esta imagem mostra o momento em que Lula recebe o prêmio da Academia Francesa, uma espécie de Academia Brasileira de Letras. O presidente brasileiro recebeu uma homenagem especial, está aí, né, recebendo a medalha da Academia Francesa. Ele é o segundo brasileiro a receber esta honraria. O anterior foi Dom Pedro II, lá no século XIX, 1872. Então, Dom Pedro II e agora Lula. Depois disso, o presidente brasileiro foi recebido por uma multidão eufórica. Olha a imagem aí, pessoal. Tinha brasileiro, tinha francês, tudo misturado, na prefeitura de Paris. Então, o Lula tirando foto, camiseta do Brasil, lugar belíssimo, né? Mas uma multidão, não é algo muito protocolar, assim, não foi aquela recepção fria. É o jeitão do Lula, né? Um lugar assim aristocrático, ou pelo menos muito bonito e tal, e o Lula deu aquele calor brasileiro na recepção para ele ali em Paris, né? Depois de se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron, Lula conversou com a imprensa, e aí veio a parte mais política propriamente, né? Ao abrir o discurso nesta conversa, nesta fala com a imprensa lá em Paris, Lula afirmou que Macron o recebeu com a hospitalidade que somente um grande amigo pode oferecer. Lembrando que o Macron não é de esquerda, hein? O Macron é de centro-direita, é o que seria, o PSDB antigo aqui do Brasil. Essa é a linha do Macron. Não vem da tradição socialista francesa, mas ele e o Lula se dão muito bem, e o Macron luta contra a extrema-direita na França e o Lula luta contra a extrema-direita aqui no Brasil. Ao abrir o discurso, além de elogiar o Macron, Lula cobrou publicamente o apoio da França ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que está há muitos anos para ser concluído esse acordo. Vamos ver o que disse o presidente Lula. Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Abra o seu coração, né? Tem que abrir o bolso, o coração e outras coisas aí para poder fechar esse acordo. Em outro momento, Lula cobrou mudanças no Conselho de Segurança da ONU e reforçou a importância da organização interferir na guerra entre Israel e Hamas em Gaza. Vamos ver. Até um cara muito chato
que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, Por que a Índia está fora? Então eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. O Lula estava quase chorando ao falar, né, essa frase final sobre Gaza, e está certíssimo, né? Se a ONU serviu para demarcar o território do Estado de Israel, e serviu, e o povo israelense só tem um Estado porque houve uma decisão da comunidade internacional, depois da Segunda Guerra, e demarcou esse Estado, no mesmo ato foi demarcado um Estado palestino, que os israelenses massacram, impedem, desrespeitam. Portanto, Israel é um Estado fora da lei. Um Estado, como disse Lula, que pratica hoje um genocídio. E isso não tem nada a ver com antissemitismo e com ser contra os judeus. Quem criticava o regime do apartheid na África do Sul não estava defendendo o extermínio do povo branco que existia ali na África do Sul, mas estava dizendo isso é uma imoralidade e tem que acabar. Então, Lula volta a falar sobre isso nessa viagem a Paris. A viagem a Paris trouxe impactos positivos nos laços diplomáticos entre Brasil e França. Quem traz mais detalhes sobre isso é Laura Couto. O governo da França anunciou oficialmente o fim da exigência de vistos para brasileiros que desejam entrar na Guiana Francesa, território ultramarino francês localizado no norte da América do Sul. A medida atende uma demanda antiga da população do Amapá, que convive com restrições históricas no deslocamento entre os dois lados da fronteira. O gesto foi interpretado por autoridades brasileiras como um sinal de avanço diplomático e de respeito às relações regionais. O presidente Emmanuel Macron fez o anúncio ao lado do presidente Lula em Paris. Rodrigo. Pois é, Laura, eu já estive lá. É o famoso Oiapoque, né? Tem o município do Oiapoque, do lado brasileiro, tem um rio, você cruza para o outro lado, tem até uma placa, você está chegando à Europa, e é Guiana Francesa, que é um pedaço do território francês encravado aqui na América do Sul. Você só pode entrar ali se ficar na beirinha do rio. Se quiser entrar um pouquinho mais para adiante, não pode. Aí precisa de visto. E é isso que o Macron anunciou hoje. Então os brasileiros vão poder cruzar para o lado da Guiana Francesa sem depender de visto. É um gesto aí de amizade, de mostrar boa vontade com o Brasil. Vamos falar de assunto quentíssimo aqui, relativo ao nosso país, né? De deputada a procurada pela Interpol. Hoje, a deputada federal Carla Zambelli, ainda deputada, né, foi oficialmente incluída na lista vermelha da Interpol. O ministro Alexandre de Moraes também determinou a prisão preventiva de Zambelli. No pedido da prisão, Moraes disse que o cadastro da deputada na relação de foragidos é necessário para viabilizar o pedido de extradição. Aliás, eu estava vendo aqui, nesta lista da Interpol, há outras brasileiras. A Carla Zambelli está acompanhada de uma turma, olha, eu estava olhando aqui, também na lista da Interpol, né, mulheres brasileiras na lista da Interpol, Carla Zambelli, Heloísa Gonçalves, a viúva negra acusada de matar o marido. Tem traficante metida com PCC. Tem gente que fez contrabando na fronteira. Olha, só gente barra pesada e, talvez fazendo jus a essa companhia, Carla Zambelli, que foi condenada por invadir ali o sistema do CNJ, mas também saiu de arma na mão na véspera da eleição, metida a valentona, né? Então, procurada oficialmente na lista da Interpol. O Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã uma sessão extraordinária ainda para
julgar o último recurso da Carla Zambelli contra a condenação unânime a 10 anos de prisão por envolvimento nesta invasão do sistema do CNJ. No recurso, os advogados de Zambelli pedem a absolvição da parlamentar, alegando cerceamento de defesa por falta de acesso às provas. É aquele recurso final do final do final. Não vai dar em nada. Com a análise do recurso, o STF pode ficar mais perto de encerrar o caso. Aí vai dar trânsito em julgado, ou seja, não tem mais recurso, né? E aí a execução da pena e a perda de mandato seriam aí definitivamente consolidados. A sessão extraordinária para julgar esse último recurso será realizada de forma virtual das 11 horas da manhã até a meia-noite desta sexta-feira, um caso que se aproxima do fim no judiciário, mas daí resta o cumprimento da pena, isso vai dar trabalho para o Brasil. Bom, temos notícias urgentes ali da redação do ICL. Laura, com você. Rodrigo, Jair Bolsonaro está dando entrevista na saída da PF nesse momento. Ele se disse perseguido pelo judiciário, disse que o Eduardo Bolsonaro fez criticando a justiça. O PT também fez quando Lula foi preso. Ele viajou o mundo criticando a ação do Sérgio Moro. Ele disse que o Eduardo Bolsonaro fez um trabalho pela democracia do Brasil nos Estados Unidos. Além disso, ele disse que não foi questionado sobre o caso da Carla Zambelli, que a gente está citando agora. Ele disse que não tem nada a ver com a Carla Zambelli, que não foi perguntado sobre isso, que só acompanhou o caso pela imprensa. Ele afirmou que enviou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro, dos 17 milhões de reais que ele recebeu pela militância dos apoiadores via Pix. Ele também disse que fez isso porque a vida nos Estados Unidos está muito cara. A vida está cara. E por que ele está lá, então, o Eduardo Bolsonaro, para atacar o Brasil de lá? Mas importantíssimo. Então, entrevista na porta da Polícia Federal, o réu acusado de golpe de Estado, o senhor Jair Bolsonaro, reclamando, chorando. Ele que dizia que ia fechar, o filho dele, né? Que ia fechar o Supremo com cabo e um soldado, agora está choramingando lá, reclamando na porta da PF, dizendo que está sendo perseguido, mas admitiu que mandou dinheiro para o Eduardo Bolsonaro. Isso aí é uma prova, uma conexão entre eles. O Bolsonaro pai está sustentando o Bolsonaro filho para atacar a democracia e as instituições brasileiras. A conexão está dada, ele admitiu na Polícia Federal. A situação dele se complica, hein? A gente pode ver aí, nas próximas semanas, alguma medida aí mais forte para evitar que o Jair vire uma nova Carla Zambelli. Mais um foragido pelo mundo. Vamos ficar de olho. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, voltando ao episódio da Carla Zambelli, né, a gente interrompeu para dar essa importante atualização aqui, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Banco Central detalhe todas as doações via Pix recebidas pela Carla Zambelli nos últimos 30 dias. O ministro quer saber tanto os valores quanto os remetentes desses Pix. Ela disse que precisava de ajuda para pagar as multas na justiça. Será que ela está usando esse dinheiro para viajar? Para se esconder no exterior? Antes de deixar o Brasil, Zambelli disse que arrecadou cerca de 285 mil reais numa vaquinha online por Pix. Então é o Bolsonaro arrecadando 17 milhões e mandando 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro atacar o Brasil, articular golpe contra o Brasil. E é a Carla Zambelli arrecadando quase 300 mil e se mandando para os Estados Unidos e depois para a Itália. A ordem de Alexandre de Moraes para que sejam revelados os valores do Pix consta num novo inquérito aberto por ele contra a parlamentar. Conta mais para a gente sobre esse novo inquérito contra a Zambelli, por favor, Laura Couto. Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a instauração de um novo inquérito contra a Zambelli para apurar agora a obstrução de justiça por parte da deputada. A Zambelli vai ser investigada pelos crimes de coação no curso do processo, no qual ela foi condenada, e obstrução de investigação de infração penal sobre organização criminosa. Na decisão, o Moraes disse que as diversas entrevistas que a Zambelli deu na terça-feira indicam que a sua fuga do Brasil se reveste na tentativa de impedir a aplicação da lei penal, como também a reiteração das condutas criminosas de atentar contra as instituições por meio de desinformação, interferindo no andamento do processo. Na mesma decisão, o Moraes manda que a PF ouça a deputada em até 10 dias, só que por escrito, porque ela está fora do país. Exatamente, né? Olha, tem outra coisa curiosa aqui, né, Laura? Essa história de que a Carla Zambelli, o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas, porque ela foi condenada a 10 anos por invadir o sistema do CNJ. E agora, olha aqui o que está na tela, o mandado de prisão contra ela acabou de entrar lá no sistema do CNJ, que ela invadiu com a ajuda do hacker. Ele invadiu,
quis mostrar força, quis ajudar no golpe, está condenada e agora a condenação é que está lá. Essa aqui é de verdade, porque a Zambelli tentou invadir lá, teria produzido até um documento falso dentro do sistema do CNJ, né? Como a gente comentou ontem aqui no ICL Urgente, o deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, enviou um ofício aos ministros dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação Internacional lá na Itália, solicitando medidas urgentes para impedir que o país, ou seja, que é a Itália, conceda refúgio a Carla Zambelli. Hoje, Leandro De Mori conversou com o Bonelli, então o Leandro De Mori conversou com o deputado. Ele espera que as autoridades italianas se manifestem até a semana que vem. Bonelli reconhece que a decisão da Itália pode ficar nas mãos de políticos e não do Poder Judiciário. Vamos assistir um trecho dessa entrevista. A primeira palavra spetta à Justiça, depois tem a decisão final do governo. Eu lembro que na Itália aconteceu 3 meses atrás uma coisa muito horrível, quando o general líbico Al-Masri, que tinha um ordem de prisão da Corte Penal do crime internacional, fu preso a Turim, na Itália, ma o governo italiano depois liberou e mandou na Líbia. Eu lembro que questo cara tem crime muito horrível, tortura, stupro e muitas outras coisas horríveis. Então, essa aqui é a razão porque eu apresentei a pergunta, porque a coisa melhor é que tudo fica limpo, tudo fica transparente, entendeu? Sim, então podemos esperar, possivelmente para a semana que vem, uma resposta aí do Ministério dele interno, né? Eu estou trabalhando por isso, eu estou fazendo muita pressão, porque o governo italiano vai a responder à minha pergunta, porque é um problema muito sério, porque eu não quero que o meu país, a Itália, vá ficar o paraíso de criminosos e também de golpistas. Essa frase é forte, não quero que o meu país vire um paraíso de criminosos e de golpistas, afirmou o deputado Bonelli na entrevista para o Leandro De Mori. Você conseguiu entender bem, né, o que foi explicado aí. Tem uma decisão que é do Poder Judiciário da Itália, uma decisão técnica, olha, ela pode ficar aqui, cumpre pena aqui, ou não, vamos preferir que ela cumpra pena no Brasil. Isso é uma coisa. Agora, tem que ter uma assinatura final do Poder Executivo, que está na mão da extrema-direita na Itália. Então, nesse meio do caminho, pode ter uma canetada aí para proteger a golpista foragida Carla Zambelli. Vamos aguardar, vamos aguardar. Para quem ligou agora, nós trouxemos já também a informação de que Jair Bolsonaro acabou de sair do prédio da Polícia Federal em Brasília, onde prestou um longo depoimento. 2 horas tentando explicar a relação dele com Eduardo Bolsonaro nessas articulações atacando o Brasil. A Laura Couto trouxe aqui o resumo. O Bolsonaro reclamou, disse que é vítima de perseguição, mas admitiu que mandou dinheiro para o Eduardo Bolsonaro para ele conseguir se manter lá. Então, tem uma conexão entre os dois, inclusive material no ICL Notícias, 2ª edição. A gente vai voltar com mais informações sobre isso. Lembrando que o Bolsonaro também tem que explicar o caso do Hamilton Mourão. Ele ligou para uma testemunha na véspera do depoimento. Então tem um cerco aí e o Bolsonaro pode acabar tendo que cumprir prisão preventiva antes mesmo do fim do julgamento. Vamos aguardar. É algo que está no horizonte e pode acontecer. Falando em extremista, falando em gente da extrema-direita, treta entre Donald Trump e Elon Musk subiu de patamar. Os dois eram super amigos, né? Parceirões na volta da extrema-direita ao poder. Mas o dono do X e da Tesla e da Starlink disse hoje que o presidente dos Estados Unidos teria perdido as eleições sem a sua ajuda e o chamou de ingrato. Então, Musk chamou o Trump de ingrato. Tudo começou depois que Elon Musk criticou a política econômica de Trump quando deixou o governo na sexta-feira passada. Desde então, a briga entre os dois tem se intensificado e parece que vai aumentar ainda mais a fervura por lá. Olha só isso aqui, gente. Acabou de sair. Agora há pouquinho, Elon Musk publicou um outro tweet ligando Donald Trump ao bilionário Jeffrey Epstein, acusado de comandar um esquema de tráfico sexual nos Estados Unidos. É simplesmente isso, o Musk dizendo que o Trump tem a ver com Epstein, que é um sujeito que faria aí
uma articulação, abuso sexual, uma rede, inclusive de abuso de menores de idade. Está aqui, ó, a postagem do Musk. Hora de soltar a bomba grande. Donald Trump está nos arquivos do caso Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual os arquivos não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, diz o Elon Musk. Ele solta o que ele chamou de bomba, né? E deseja bom dia para todos. É fogo no parquinho da extrema-direita nos Estados Unidos. Laura Couto. Rodrigo, esse empresário que o Elon Musk está associando ao Donald Trump, o Jeffrey Epstein, ele foi acusado de ter abusado mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual nos Estados Unidos. Ele foi detido em julho de 2019 e tirou a própria vida cerca de um mês depois dentro da prisão em Manhattan. Diversos documentos judiciais sobre a investigação do Jeffrey Epstein, eles foram tornados públicos em janeiro desse ano. E eles revelaram registros de voos, uma lista de evidências e outros nomes ligados a Epstein, incluindo anotações com o nome de Donald Trump. Até então, nunca houve nenhuma evidência apontada nas investigações de que o presidente Trump tinha envolvimentos a crimes ligados ao Epstein, Rodrigo. Tinha sim uma suspeita de que o Epstein que aparecia, esse que estava aqui na fotografia, eu vou até virar aqui para o lado para a gente, de repente, colocar aqui no telão, Laura, a fotografia do Epstein. Esse aqui é o empresário ligado ao mundo do cinema, muito dinheiro, né, entregava meninas na mão de gente poderosa, fazia uma rede, um tráfico de pessoas, de exploração sexual, inclusive de menores de idade. É gravíssimo. Envolveria muita gente poderosa nos Estados Unidos, empresários, gente do cinema e políticos. Agora diz o Elon Musk, sabe quem é que estava na lista? O próprio Donald Trump. Olha, não é assim o Partido Comunista da China fazendo a denúncia. Não é o líder coreano fazendo a denúncia. Não é o Nicolás Maduro. É o Elon Musk dizendo que Donald Trump tem a ver com o esquema do Epstein. Depois dessa acusação, Trump ameaçou encerrar os subsídios e contratos governamentais com a Tesla e a SpaceX, empresas de Elon Musk. A declaração foi dada agora há pouco através da sua rede social. Olha só, a listinha aqui na tela, aqui, ó. A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso. Mas aqui também mostra uma inconsistência absoluta do Trump. Então agora o maior inimigo dele é o sujeito que até a semana passada estava sentado como principal assessor dele? Que presidente é esse que não sabe escolher os seus amigos, os seus parceiros? Mais que isso, que presidente é esse que não explica o envolvimento do seu nome no caso de tráfico de menores, de exploração sexual? Isso aqui está explodindo nos Estados Unidos. Isso aqui pode implodir ou pelo menos enfraquecer muito o governo de Donald Trump. Aqui eles apareciam os dois, né? Lá na Casa Branca. Foi o dia, acho que até que o Musk levou o filho e o filho ainda deu uma bronca no Trump, que disse que o Trump estava atrapalhando o pai dele. Então, são dois ególatras, dois extremistas, se merecem e pode surgir, as verdades podem aparecer aí, porque o Musk sabe muita coisa sobre o Trump e o Trump sabe muita coisa sobre o Musk. Provavelmente a gente vai ficar sabendo de muita coisa importante se essa briga se prolongar. Bom, o STF, voltando ao Brasil, retomou o julgamento do Marco Civil da Internet, com o voto do ministro André Mendonça, que começou a ser apresentado ontem e seguiu na sessão de hoje. O julgamento havia sido suspenso em novembro do ano passado, após um pedido de vistas do próprio Mendonça, o terrivelmente evangélico. O que chamou a atenção no voto do Mendonça foi a comparação que ele fez sobre o direito do cidadão de desconfiar da justiça eleitoral brasileira e da existência de Deus. Olha só o que disse o terrivelmente evangélico André Mendonça. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho? Se apesar disso um cidadão vier a desconfiar dela, esse é um direito. No Brasil é lícito duvidar da existência de Deus, que o homem foi à lua e também das instituições. Bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? Desconfiar, todo mundo pode desconfiar. Agora, promover uma ação de ódio, de ataque à justiça, seria a mesma coisa que dizer, você pode não acreditar em Deus, mas você pode sair por aí dizendo o pastor tal tem que ser pendurado na árvore e nós temos que fechar todas as igrejas? Botar fogo em tudo? Então, André Mendonça, a sua turma que te botou aí no STF, a turma do Bolsonaro e da Michele,
é a turma que incentivou esse ataque à justiça eleitoral. Esse voto realmente é um voto que a gente fica realmente confuso, né, para dizer o mínimo. Agora travou aqui o meu roteiro aqui das notícias. Mas eu estava falando do André Mendonça. Então, é um voto que chama muita atenção por esta frase, né, absurda, comparando coisas que não têm comparação. Eu vou passar para a Laura Couto aqui e já retorno com mais informações. Não, antes disso, vamos aqui. Laura, tem aqui já. É a pesquisa Quest. Nós vamos falar da pesquisa de hoje, a pesquisa que trouxe uma novidade aí para o cenário eleitoral brasileiro. Então eu volto para cá. Pesquisa Quest, vamos colocar aqui na tela, porque compara Lula, né, e Bolsonaro e outros que tentam disputar a presidência em 2026. Uma primeira pergunta. Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? 66% dizem que não. Olha, essa pesquisa eu desconfio um pouco, fica parecendo pesquisa encomendada para tal da terceira via. Não que eu desconfie do Felipe Nunes e da Quest, que tem, aparentemente, trabalham direito. Mas fazem questão de dizer assim, ó, não é nem Lula nem Bolsonaro. Essa pergunta aqui, Lula deveria se candidatar? Metade do país é contra o Lula, vai dizer não. Os bolsonaristas vão dizer não. E vai ter um pedaço que, mesmo votando no Lula, gostaria de ter uma renovação. Né? Então, essa pergunta aqui é para insuflar a ideia de terceira via. E vamos ver o que se responde em relação ao Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro deveria ser candidato? Também não. 65% dizem que não. Mas, quando você vai para o cenário concreto, o Lula continua fortíssimo. Vamos trazer os cenários de eleição de segundo turno que a Quest pesquisou. Apesar da crise, né? É a próxima tela já. Apesar da crise, até de popularidade do governo Lula, ele ou empata ou ganha de todos os adversários. Com o Bolsonaro tem um empate, 41-41. Com o Tarcísio de Freitas, Lula 41, Tarcísio 40. Com a Michele, Lula 43, Michele 39. Então, aquela pergunta inicial se perde na hora que você tem o confronto, né? Porque a pessoa, olha, até preferia que o Lula não fosse, mas se os adversários são esses aí, eu vou com Lula. Lula, Ratinho, o Lula ganha também, 40-38. Lula, Eduardo Bolsonaro, Lula 40, Eduardo Bolsonaro 36. O pior aqui dos bolsonaristas aí é o Eduardo Bolsonaro. Tarcísio, a Michele, embolam mais na disputa com o Lula. A gente tem assim a disputa ao longo do tempo, né? O quadro seguinte da Quest para mostrar essa disputa Lula-Tarcísio ao longo do tempo, a curva, né? Podemos colocar aqui na tela, por favor. Isso. Você vê que o Lula tinha uma vantagem maior em relação ao Tarcísio. De fato, foi se reduzindo, porque o governo vive um momento de crise de popularidade. Apesar disso, o Lula está empatado com o Tarcísio de Freitas, que tem o apoio, a simpatia da mídia, uma cobertura super favorável em todos os lugares, né? Então, Lula e Tarcísio, 41-40. E o outro quadro é Lula e Eduardo Bolsonaro. Aí, o Eduardo Bolsonaro seria um adversário, teoricamente, mais fácil de ser batido. 44 para o Lula, 34 para o Eduardo Bolsonaro. Então, nós temos aí o resultado dessa pesquisa Quest. E tem um último número que aparece aqui, que eu peço aqui para vocês, por favor, colocarem na tela também, que é o último quadro que eu tinha separado. O que dá mais medo hoje no Brasil? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? As pessoas têm mais medo do Bolsonaro voltar. Então, é uma vantagem para o Lula. Então, o Lula enfrentando um candidato do bolsonarismo, o Lula, apesar da crise de popularidade, de toda a dificuldade, tem condições de ganhar hoje, segundo mostra a pesquisa da Quest. Laura, eu queria te pedir assim, a sua participação para as atrações desse domingo, né? Nesse domingo o ICL traz uma atração nova aqui para todo mundo. Laura. Exatamente, Rodrigo. Ó, gente, prepara a pipoca, porque o Cine ICL tá de volta. Nesse domingo, a gente vai apresentar um documentário que escancara a ferida política do Brasil pós-2018. Garanta o seu ingresso para assistir A Partida, um filme dirigido por Caco Ciocler, que mistura realidade e ficção para expor as fraturas da democracia brasileira e a urgência do de reencontrar o sonho coletivo com o caminho político. Na trama, um grupo de brasileiros viaja ao Uruguai logo após a eleição de Jair Bolsonaro para reencontrar ninguém mais, ninguém menos que Pepe Mujica, que você estava lá no Uruguai agora há pouco, né, Rodrigo? Em busca de uma utopia e resistência. A gente tem uma olhadinha, acho que a gente pode olhar o trailer ou não? Vamos olhar o trailer, então.
No puedes arreglar el mundo, pero podés remendar algunas barbaridades que hay. Vuéltala. Si no cambia esta, no cambia nada. Vou resumir. A Josete estava numa roda ali, soltou do fundo da aula, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar à presidência da República. Você faz uma leitura, né, do que é um empresário, do que é um cara rico. Eu não queria gritar com você. Eu só queria que você estudasse um pouco para perceber qual é o seu lugar. É um grupo brasileiro. Que lindo. Para encontrar com o Mujica. Ah, é? Ok, vamos ver o que acontece então. Vasco! Acho que a gente é capaz. Você se propõe a ser presidente? Sim, Qual vai ser o partido? partidar. Eu vou ser o ministro da Cultura. Jamais. Rodrigo, e depois da exibição vai ter um bate-papo com o Leandro Demore e o Caco Ciocler. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve em icl.com.br/cinema. Rodrigo, é isso aí. Fico com você agora, Rodrigo. É isso, Laura. Obrigado. Olha, e a gente está preparando também um especial sobre o Pepe Mujica. Eu estive lá no Uruguai, né? Vai ter esse filme com o Caco Ciocler, a conversa do Demore com ele. E na outra semana nós vamos trazer um especial aí sobre o Pepe Mujica, a trajetória do Pepe Mujica. Obrigado, a gente volta amanhã com ICL Urgente. Você fica agora com Gabi Varela, Chico Sá e o ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine ICL. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.